muita alegria eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pedir aos irmãos que por gentileza tomassem os vossos assentos. Um grande prazer estarmos aqui esta noite, conhecendo mais esse rebanho do Senhor, mais essa porção de crentes que vão tomar os céus pelas portas para a glória de Deus. Feliz de conhecer aqui o pastor Vargas Daniel. Deus abençoe, viu, pastor? Eu sempre vejo o senhor lá no Belém, a gente sempre está junto lá, e agora eu tenho a oportunidade de estar com o senhor aqui. Deus abençoe. Também estar aqui com o nosso irmão e amigo, presbítero Francisco Eude. Obrigado, viu, Francisco, pela oportunidade aqui que você está cedendo. O Francisco foi quem me indicou aqui. Se eu pregar mal, a culpa é dele. É legal quando é assim, porque aí a culpa nunca cai sobre o pregador, né? Você trouxe o pregador, mas não vou deixar você ir maus lençóis não, tá? Deus abençoe, viu? Também os nossos irmãos, obreiros aqui dessa igreja. Deus abençoe todos os irmãos. Uma bênção estar aqui com o pastor Rael. O pastor Rael já disse, está com 78 anos, 50 anos de ministério. E o pastor Rael Firme, ele me exalta muito quando anda comigo. Eu digo isso em todo lugar que eu vou. Eu sou muito repetitivo nessa questão. Por quê? Porque o pastor Rael, ele teve a oportunidade de andar com um dos maiores pregadores do Brasil, que foi o missionário Bernard Johnson. O pastor Rael, quando o Bernard Johnson era vivo, fez muitas cruzadas, andou muito com o Bernard Johnson. Aí depois Deus levou o Bernard Johnson, o Rael veio para Barueri, e aí em Barueri nós nos conhecemos, e hoje a gente anda junto, e eu me sinto igual o Bernard Johnson também, em cima do púlpito. É claro que eu não prego como Bernard Johnson, mas o companheiro é o mesmo, tá ali, ó, igualzinho, cantando igual, do mesmo jeito. Também ter aqui na minha companhia o meu sogro, aquele senhor que está ali sentado atrás, simpático, Roberto. Do lado dele aquele figurão ali, que é o Eduardo Henrique, uma bênção. Deus abençoe. Rever aqui algumas pessoas que a gente conheceu em Barueri. Deus abençoe, um grande prazer estar com os irmãos aqui. Antes de eu pregar a palavra, queria tomar a liberdade aqui
de anunciar para os irmãos alguns materiais que eu trouxe. Eu, pela misericórdia de Deus, trabalho como consultor teológico na editora Ágape. A editora Ágape é uma editora pequenininha, evangélica, mas que tem alcançado aí um lugar no mercado. E eu trabalho lá, pela misericórdia de Deus, como consultor teológico, e fui convidado para fazer algumas agendas. E algumas foram lançadas, mais propriamente duas. Essa daqui que está na minha mão, Agenda da Mulher para 2014. É uma agenda que é muito bonita, ela tem tudo que uma agenda normal tem, só que eu digo sempre que 5 coisas tornam essa agenda uma agenda distinta. Primeiro, que a gente fez o quê? Nós pegamos os 31.175 versículos que tem na Bíblia e nós retiramos desses versículos 365 para colocar aqui. Então tem um versículo bíblico por dia, um versículo bíblico para uma leitura diária. Em segundo lugar, essa agenda é interessante porque nós colocamos um plano de leitura bíblica anual para quem quer ler a Bíblia de 1º de janeiro de 2014 até 31 de dezembro de 2014. E na hora de nós estruturarmos o plano de leitura bíblica, o que nós fizemos? Tivemos o cuidado de deixar o plano de leitura suavizado, para que a leitura não ficasse exaustiva, cansativa. Em terceiro lugar, essa agenda é interessante, porque nós colocamos um texto falando do posicionamento dos evangélicos em relação a cada um dos feriados do calendário anual brasileiro. Então nós temos muitos feriados, né? E tem alguns feriados que são tidos como católicos, mas que os cristãos também passam por eles. Eu gosto sempre de citar, quando estou apresentando a agenda, 6 de janeiro, que é um feriado no Brasil, chamado Dia de Santo Reis, que inclusive inspirou aquela música do Tim Maia, né? Que os irmãos aqui de uma geração mais avançada conhecem, né? Como é que a gente encara Dia de Santo Reis? Será que a gente entende também que é Dia de Santo Reis, né? Que é uma referência aos 3 reis magos que foram lá visitar Jesus? Então aqui tem um textinho sucinto, curto, a respeito dos feriados. Em quarto lugar, essa agenda é interessante, porque nós colocamos aqui 12 estudos para as mulheres, um estudo para cada mês do ano. Então nós temos aqui a mulher e o homem, mais semelhança de Deus, a mulher e a vida profissional, a mulher e a formação acadêmica, a mulher e a vida ministerial, a mulher e o cuidado com a saúde, etc. E em quinto e último lugar, essa agenda é interessante, porque nós temos 52 semanas no ano, os irmãos sabem disso. O ano é composto de 52 semanas. O que nós fizemos aqui? Colocamos 52 histórias das mulheres da Bíblia. Então aqui você vai encontrar 52 biografias das mulheres da Bíblia. Colocamos as mulheres nominadas, ou seja, aquelas que têm nomes citados, referidos na Bíblia, e as mulheres inominadas, que são aquelas cujos nomes não estão referidos na Bíblia, tá certo? Uma agenda bem interessante, boa para dar de presente, né? Boa para ganhar de presente também, vale a pena, tá bom? Nós lançamos também a agenda do pastor. Essa agenda do pastor também tem esses 5 elementos. Primeiro, um versículo bíblico por dia destinado aos pastores. Segundo, um plano de leitura bíblica. Terceiro, texto a respeito dos feriados. Agora, 2 coisas distinguem essa agenda que tornam ela atrativa. O que é? Em primeiro lugar, essa agenda, nós pegamos o curso de teologia, cada seminário divide o curso de teologia em uma quantidade de matérias. Nós fizemos o quê? Resumimos o curso de teologia em 12 matérias e colocamos aqui uma síntese de cada matéria por mês do ano. Então, se você ler em janeiro, você vai ler sobre teologia, doutrina de Deus, o estudo de Deus. Se você ler em fevereiro, você vai ler sobre angelologia, doutrina dos anjos, estudo dos anjos. Se você ler em março, você vai ler sobre bibliologia, estudo da Bíblia, doutrina da palavra de Deus, e assim sucessivamente. E nas 52 semanas do ano, o que nós fizemos aqui? Nós colocamos esboços de pregação, colocamos sermões. Então é legal, porque de repente você é convidado, é pego de surpresa pelo pastor, é colocado para pregar e não preparou nada, dá uma abridinha aqui nessa agenda, uma olhada, lê umas 5 vezes, decora o sermão e vem para cima. Na hora Deus se encarrega de dar o resultado, né? O pregador é assim. Você falou que era 2 coisas distintas, não é não, irmão, é 3, que essa aqui ele está me dando de presente. Deus abençoe. Essa aqui então para sua esposa, tá bom? Obrigado. Deus abençoe. É emoção, é emoção.
De fato, a pregação é assim: você pega, entende a ideia do pregador, entende a ideia do sermão e vai embora, né? Então é muito bacana. Se o irmão levar uma agenda hoje, vai pagar R$30. Se levar as duas, vai pagar 50, aí cada uma vai sair por R$25, você economiza R$10 nas duas agendas, tá bom, irmãos? Deus em Cristo abençoe. Eu sei que eu perco tempo sempre que eu vou começar a pregação, perco tempo fazendo esse merchandising, mas eu preciso, por favor, não me condenem antes de me ouvir, só porque eu gastei esses minutinhos aqui, tá? Porque eu sei, né, eu sou assembleano desde berço, eu sentei aí muitos anos, né, e eu sei como que a gente fica aí, fala, esse cara vai pregar, eu venho aqui anunciar material, né, mas eu sei que essa igreja, pelo que eu vi, é uma igreja amadurecida, né, que entende. Eu queria agradecer a liberdade dos irmãos e pedir que por gentileza tomassem o exemplar da Bíblia em punhos e vamos ler a palavra de Deus. Eu vou ser bem sucinto aqui, não vou me alongar muito, mas vou trazer o que Deus tem colocado no meu coração aqui, desde o momento que eu entrei aqui. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 2. Eu quero ler Marcos 2, do versículo 13 até o versículo 17. Marcos 2, do 13 ao 17. Glória a Jesus. Marcos 2, do 13 ao 17. Quem achou pode dar no sinal dizendo amém? Amém. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Amém. A gente tem pouca informação a respeito da biografia do Mateus antes de Jesus. A gente, na verdade, só tem 2 ou 3 informações a respeito da vida pregressa de Mateus, anterior à sua conversão e ao seu encontro com Jesus. Por exemplo, a gente sabe, em primeiro lugar, que o Mateus, ele era publicano, então a gente conhece a profissão dele. A história se encarregou de estigmatizar o publicano, mas o publicano nada mais era do que um agente público, e mais especificamente um agente público que trabalhava na prática de cobrança de impostos, chamado fiscal da fazenda pública. É isso que Mateus era. Uma segunda informação que a gente tem sobre esse sujeito é que ele era um indivíduo de baixa estatura, um indivíduo que não tinha uma expressão física destacada, um indivíduo que não tinha um corpo que chamava muita atenção. E a gente tem ainda uma terceira coisa, que havia 2 nomes nele. O primeiro nome era Mateus e o segundo era Levi. E aí, cada um dos doutrinadores, cada um vai dizer uma coisa. Uns vão dizer que ele era chamado de Levi porque era da tribo de Levi, mas o seu nome mesmo era Mateus. Outros vão dizer que ele, na verdade, se chamava Mateus originalmente, mas o seu pai, que é referido aqui,
ele tinha um sonho que esse Mateus se tornasse sacerdote. Então, numa homenagem, numa honra aos sacerdotes, ele colocou o nome de Levi. Mas a gente não consegue definir muito bem. O que a gente pode dizer de exato é que esse Levi, esse Mateus, ele tinha tudo na vida para ser um homem completo. Ele tinha tudo na vida para ser um homem realizado. Ele tinha tudo na vida para ser uma pessoa plena. Por exemplo, ele tinha amigos. E a gente percebe que ele tinha amigos por duas coisas aqui. Em primeiro lugar, porque o texto bíblico diz que depois da sua conversão, ele ofereceu um jantar a Jesus e ele convidou os seus amigos para esse jantar. Então ele não era um indivíduo solitário, não era um indivíduo que andava sozinho, desacompanhado. Não, era um indivíduo que tinha amigos. E a primeira demonstração bíblica de que ele tinha amigos é que no jantar ele trouxe esses amigos para conhecerem Jesus. Agora, o que mostra também que ele tinha amigos é que ele era um indivíduo que lá na sua atividade profissional, ele não era um simples cobrador de impostos. Ele trabalhava como cobrador de impostos, mas não visitando de casa em casa, não andando nas ruas poeirentas, debaixo daquele sol causticante da Palestina, não. Ele era um indivíduo que era cobrador de impostos, mas dá a ideia de que ele era um chefe de cobradores de impostos, porque ele ficava na coletoria. E alguns comentaristas bíblicos vão dizer que só ficava sentado na coletoria quem era chefe. E aqueles que eram subalternos, então, eles iam a campo cobrar os impostos, mas aqueles que tinham algum cargo de destaque lá na fazenda pública romana, eles se assentavam na coletoria. Então Mateus, ele tinha um lugar de assento, uma cadeira na coletoria. E isso mostra que ele tinha amigos. Ninguém cresce profissionalmente apenas por esmero e dedicação profissional. Ninguém cresce profissionalmente apenas pelo árduo trabalho e pela dedicação. É verdade que o esmero, a habilidade, a excelência no exercício da atividade profissional é fundamental. É verdade que a disposição para o trabalho também é fundamental. Mas existe um terceiro elemento que nos faz crescer nos ambientes de trabalho. E esse elemento se chama amizade. Quantas pessoas você conhece que, porque eram pessoas que tinham dificuldades de relacionamento, pessoas que tinham dificuldade de entrar e sair bem, mas que eram trabalhadoras e eram excelentes naquilo que faziam, mas não lograram grandes posições no ambiente profissional. Por quê? Porque apesar de serem experientes na atividade profissional, apesar de serem trabalhadoras entregues, eram pessoas que não conseguiam fazer amizades. Tem uma frase que eu ouço muito, que diz assim, que quem tem amigo chega nos lugares mais altos. E essa não é uma verdade absoluta, mas também não é uma frase descartável, porque ela tem o seu fundo de validade, de valia. Ninguém cresce profissionalmente só porque é um excelente profissional ou porque trabalha muito. É necessário no exercício da profissão fazer amigos. Ou você nunca foi subalterno de alguém que sabia menos do que você na atividade que essa pessoa liderava você?
Você sabia menos, mas você servia o outro, porque apesar do outro saber menos, ele sabia entrar bem e sair bem, sabia se relacionar bem. E aí, por conta dessa capacidade de relacionamento que tinha, por conta dessas amizades, desses telefonemas, por conta dos jantares nos finais de semana, por conta das visitas nas casas, esse indivíduo ia crescendo. E aí, de repente, você, tendo habilidade profissional e não tendo habilidade de amizade, acabava não crescendo tanto. Então Mateus, ele tem amigos. Podia ser completo, porque tem muita gente solitária, tem muita gente que não tem amigos, mas o Mateus tinha amigos. O Mateus, ele tinha posses. A palavra de Deus nos mostra que ele tinha dinheiro, ele tinha recursos. Não era um homem pobre, ele não era um homem desprovido das riquezas e das posses financeiras, não. Em primeiro lugar, o que prova que ele tinha dinheiro é que ele era um cobrador de impostos. E os cobradores de impostos, no tempo do Novo Testamento, eles têm dinheiro. Eles têm dinheiro, em primeiro lugar, porque o Estado romano pagava bem. E em segundo lugar, porque eles levavam uma parte do que recolhiam do povo e não transferiam ao Estado romano. Então o Mateus, ele é um homem rico que consegue extrair a sua riqueza do seu exercício profissional, da sua atividade profissional. O Mateus não é só rico, ou não fica evidente a riqueza do Mateus apenas pelo fato dele ser publicano. Ele mostra-se rico também pelo fato de ter uma casa. O texto bíblico que eu acabei de ler aos senhores e às senhoras nos deixa claro o seguinte, que o Mateus, após conhecer Jesus, ele levou Jesus juntamente com os amigos para dentro da sua casa. Hoje, 2000 anos depois dos dias de Jesus, nós ainda temos dificuldade de ter casa. Se eu perguntar aqui, eu tenho certeza que 60%, 70%, se não mais, dos irmãos que estão aqui, é capaz de não terem a casa própria ainda. Por quê? Porque apesar da evolução, ainda é muito difícil ter uma casa. Mesmo diante de todos esses programas do governo, mesmo diante de todas essas facilitações de crédito, é muito difícil ter uma casa. Mas o Mateus, num tempo onde não existiam construções pré-moldadas, onde não existia um processo de edificação rápido como nós conhecemos hoje, o Mateus já tinha uma casa própria. O texto diz que ele tinha uma casa. O Mateus é um homem rico por causa do seu exercício profissional, pelo fato de ter uma casa, mas também porque ele é capaz de fazer uma festa para Jesus. Não é brincadeira. Sexta-feira eu fui num casamento, e aí o meu amigo, pai da noiva, quando nós estávamos ali na festa, ele sentou e disse assim: pastor, eu vou ficar pelo menos uns 2 anos pagando esta festa aqui. Está todo mundo comendo, bebendo, mas eu estou preocupado, porque eu vou ficar pelo menos 2 anos pagando essa festa. Nós aqui, quando queremos fazer uma festa, como é que a gente faz para aliviar o bolso? A gente inventa de fazer uma festa lá americana, e aí a gente diz que para todo mundo deve trazer um pratinho. E aí, para não mostrar que nós estamos pedindo, para trazer coisas para ele mesmo comer, a gente fala assim: não, é uma festa diferente. A gente aprendeu com uns amigos que viajaram para os Estados Unidos, venha, cada um traz um prato, é uma delícia. Mas eu nunca vi essa festa. Não, mas tem no mundo, no primeiro mundo é assim já hoje, então cada um traz uma festa. E aí você dá um toque, para a pessoa, diz: o que você gosta de comer? Então traz isso aí. Vai ser muito bacana ter exatamente o prato que você gosta, porque é assim mesmo que funciona nos outros lugares do mundo. É assim que essa é uma tentativa da gente aliviar o bolso, porque não é barato fazer uma festa, não é barato custear um banquete. Mas o Mateus, ele quando se converte, ele tem a alegria de trazer Jesus para a sua casa e dar uma festa maravilhosa. O Mateus é um homem rico, um homem que tem amigos, ele é um homem que tinha profissão. É difícil nós termos profissão,
Há uma dúvida entre os jovens de qual curso escolher e qual a formatura e carreira de formatura seguir. Por quê? Porque não sabe ainda qual a vocação profissional que tem. Mas o Mateus já estava resolvido quanto a isso. Enquanto muitos de nós aqui, estamos ainda perguntando o que é que nós vamos ser amanhã, no sentido profissional, o Mateus já tinha a sua profissão resolvida, e na sua profissão ele já estava nos patamares mais elevados. Mateus tem tudo para ser grande. Ele tem amigos, ele tem posses, ele tem profissão e ele tem saúde. O texto bíblico mostra muitas pessoas procurando Jesus porque estavam doentes, ou porque estavam cegas, ou porque estavam coxas, ou porque estavam com alguma ferida interna. Pessoas doentes, adoentadas, procuraram Jesus, inúmeras delas. Mas esse Mateus aqui, ele não tem doença. O texto bíblico não nos permite dizer que ele tinha alguma doença, não nos permite dizer que ele tinha alguma ferida, não nos permite dizer que ele tinha alguma enfermidade. Não, o Mateus, ele não tem doença. O Mateus não ficava nas santas casas tentando um lugar, tentando uma consulta. O Mateus não ficava se esforçando, comprando remédio e gastando os recursos que tinha. Não, o Mateus tinha uma saúde boa, ele tinha um estado físico excelente. Aleluia. Um homem que tem tudo para ser feliz, um homem que tem tudo para ser completo. Tem amigo, tem dinheiro, tem profissão, tem saúde. Ele tinha influência. O Mateus tinha influência. Ele chegou galgando os primeiros lugares no ambiente de trabalho dele por causa da sua influência. Ele sabia falar, ele sabia com quem falar e ele sabia quando falar. E aí, como resultado dessa sua capacidade de ser influente, de envolver as pessoas e de se deixar envolver pelas pessoas, ele foi crescendo profissionalmente, crescendo, até que ele chega ao status de chefe dos publicanos, e ele tem a capacidade de ficar sentado lá na coletoria, enquanto os outros fiscais vão ter que ir a campo, sofrer o dia todo naquele chão poeirento, vão ter que sofrer o dia todo batendo de casa em casa. Mateus apenas ficava sentado lá, recebendo daqueles que vinham lhe trazer, porque ele tinha influência. O Mateus, ele tem tudo para ser feliz. Ele tem amigos, ele tem posses, ele tem profissão, ele tem saúde, ele tem influência e ele tem família. Muitas pessoas procuraram Jesus por causa de crises familiares. Muitas pessoas procuraram Jesus porque havia um problema familiar, um filho, a esposa, o esposo, alguém estava sofrendo alguma coisa. Mas a Bíblia não permite que a gente diga que o Mateus tinha problema familiar. O texto não expõe nenhuma luta, nenhuma adversidade do Mateus dentro da sua própria casa. Quando eu olho para o Mateus, eu penso, esse Mateus, esse Levi, ele podia ser um homem completo, um homem pleno. Mas pelo texto que nós lemos, ele não era completo. Havia um buraco na alma dele, havia uma lacuna no seu interior. Uma lacuna tão grande, um buraco tão grande, que quando Jesus passou, Jesus não fez para ele um grande sermão. Jesus não expôs para ele toda a teologia do Antigo Testamento. Jesus não expôs para ele todas as verdades da lei, ou todas as verdades dos profetas. Jesus não explicou para ele o Talmud, nem desvendou para ele a Torá, não. Jesus apenas lhe deu uma palavra: segue-me. E aquele indivíduo que estava tão cheio da sua vida, tão desgastado com o que tinha, no mesmo instante, ele abriu mão de tudo e seguiu Jesus, seguiu uma nova vida. Um homem que tinha tudo para ser completo, mas não era completo. Tinha tudo para ser pleno, mas não era pleno. Por que não? Foi Santo Agostinho de Hipona quem disse que o homem tem um buraco dentro de si,
que nem os amigos, nem o dinheiro, nem a profissão, nem a saúde, nem a influência e nem a família é capaz de preencher, a não ser o Criador. O homem tem em si um buraco do tamanho de Deus. O Mateus não era completo, porque apesar de ter todas estas coisas periféricas, havia nele uma carência de Deus, havia nele uma carência do Criador. E no dia que ele ouviu a voz do Criador sendo ecoada por meio de Jesus, ele encontrou Deus, abandonou o que tinha e foi seguir Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Mandarabaixo, remenderebahai. Eu confesso aos irmãos que, tendo Deus, eu vejo Mateus como um louco que abandona os seus amigos, um louco que abandona as suas riquezas, um louco que abandona a sua profissão, um louco que abandona a sua saúde, um louco que abandona a sua influência, um louco que despreza a família para andar com um rabino judeu, para andar com um homem de Nazaré. Esse Mateus é louco. Mas quando eu estou pensando nisso, me vem outra coisa à mente. Ou ele é louco, ou ele, quando ouviu a voz de Jesus, encontrou algo que nenhuma dessas coisas que ele tinha foi capaz de trazer a ele. Eu imagino que quando Mateus ouviu Jesus, ele encontrou na voz de Jesus algo que seus amigos, a sua posse, que a sua profissão, a sua saúde, a sua família, a sua influência não era capaz de trazer. Aleluia. O que é que Mateus encontrou quando ouviu "segue-me" de Jesus? Mateus encontrou 3 coisas. Primeiro, quando Mateus ouviu o "segue-me" de Jesus, ele encontrou na pessoa de Jesus a oportunidade de relacionar-se com Deus. Quando ele ouviu aquela voz dizendo "segue-me", aleluias, não foi apenas um rabino judeu quem disse aquilo, não foi apenas um nazareno quem disse aquilo, não foi apenas um líder revolucionário quem disse aquilo. Quem disse aquilo foi o próprio Deus, e a voz de Deus entrou no coração de Mateus. Em Jesus, o Mateus encontrou Deus. No "segue-me" de Jesus, ele encontrou a oportunidade, a ocasião de se relacionar com Deus e de ser completo e pleno para a glória de Deus Pai. A gente acha que os amigos vão nos completar, a gente acha que as posses vão nos completar, a gente acha que o dia que a gente galgar grandes posições profissionais, aí nós seremos completos. De vez em quando a gente pensa que o nosso problema é a doença, e se nós tivermos saúde nós seremos completos. De vez em quando passa pela nossa cabeça que o nosso problema é falta de influência, porque se nós conseguíssemos influenciar mais as pessoas, nós seríamos pessoas melhores. Às vezes a gente pensa que o nosso problema está na família. Eu quero dizer a você que o problema do homem está no fato de não ter Deus, e a solução para todos os problemas do homem está na pessoa de Deus. É possível que a gente tenha Deus e não tenha amigos, mas ainda seremos completos. É possível que a gente tenha Deus e não tenha as posses, mas ainda seremos completos. É possível que tenhamos Deus e não tenhamos uma profissão, mas ainda seremos completos. É possível que tenhamos Deus e não tenhamos saúde, mas ainda seremos completos. É possível que tenhamos Deus e não tenhamos influência alguma, mas com Deus seremos completos para a glória de Deus Pai. Quantos tem Deus aqui por Jesus? Levante a mão, levante a face, levante a voz, abra sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor a esse Deus. Quando Mateus ouviu "segue-me", ele encontrou-se com Deus.
Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu vejo muitas pessoas falando esse versículo assim: e ninguém vai ao Pai senão por mim. O texto bíblico não permite a gente pronunciar esse versículo assim, porque vai ao Pai dá indício de que Jesus é um caminho distinto de Deus. Mas não, irmãos, se a gente quiser encontrar Deus, se a gente quiser entrar no coração de Deus, a gente tem que conhecer Jesus, a gente tem que entrar no coração de Jesus. Por quê? Porque Deus não está fora de Jesus, Deus é o próprio Cristo que se revelou entre nós, aleluia, para anunciar as boas novas do Evangelho do Reino de Deus. Glória a Jesus. Mateus, quando ouviu o segue-me de Jesus, ele encontrou Deus. Glória a Deus. Eu sei que tem aqui homens e mulheres que no decorrer das suas vidas tiveram uma oportunidade também, como a do Mateus, de ouvir o segue-me de Jesus. Eu ouvi o segue-me de Jesus no 3º sábado de abril de 1997. Eu estava num culto com os jovens, e o meu irmão, o pastor Elias França, que na época era pastor, eu adolescente. Lá em casa nós somos em 18 irmãos. Deus levou 3, ficaram 15 vivos. O meu pai um alcoólatra padeiro, e a minha mãe uma dona de casa cristã piedosa que nos conduziu no caminho do Senhor. Mas na adolescência a gente vira babaca, e aí a gente faz o quê? A gente quer seguir o nosso próprio caminho, a gente vira bobo, a gente acha que a gente conhece as coisas e a gente vai pelo nosso próprio caminho. E eu, bobão, fui seguir o meu próprio caminho, fui me afastando de Deus, e aí fui entrando num lamaçal, mas aí Deus, por misericórdia, promoveu uma ocasião e eu vim para a igreja num culto de jovens. E naquele sábado, quando houve o término da pregação, me fizeram o convite, e eu chorando fui à frente, levantei as minhas mãos e eu escutei o segue-me de Jesus. Em 1999, pela misericórdia de Deus, eu desci as águas batismais, aleluias. E em 2001, em abril de 2001, eu estava numa vigília em Osasco, pedindo a Deus o batismo com o Espírito Santo. De repente, um dos pastores que estavam orando desceu e colocou a mão na minha cabeça e disse: seja cheio do Espírito. E eu fui cheio do Espírito para a glória de Deus Pai. Quantos ouviram segue-me de Jesus aqui esta noite? Aleluias! Naquele dia eu encontrei Deus, como Mateus encontrou Deus. Eu encontrei Deus, aleluias, aleluias. O que é que o Mateus encontrou? Ele encontrou Deus no segue-me de Jesus. Mas ele não encontrou só Deus, ele encontrou também paz para a alma. O indivíduo que ouve o segue-me de Jesus, ele recebe paz na alma. Glória a Deus. Por isso que o apóstolo São Paulo escreve em Romanos 5:1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Mateus encontrou-se com Jesus, ele recebeu paz para a sua alma. Por que é que ele recebeu paz para a alma? Ele recebeu paz para a alma porque em Jesus a gente resolve o maior de todos os nossos conflitos. Em Jesus o homem tem resolvido o seu conflito com o Criador. Em Jesus a divisão entre o homem e Deus é destruída, e Jesus nos aproxima de novo de Deus. Aleluias, glória a Deus. Eu vejo os ímpios cantando sobre paz, eu vejo os ímpios cantando sobre alegria, e eu fico imaginando
quão cegos são. E por que quão cegos são? Porque não é possível termos paz periféricas se nós não tivermos a paz central, que é a paz com Deus. E a paz com Deus a gente só obtém por meio, aleluia, da aceitação e do recebimento da pessoa bendita e gloriosa de Jesus. Quando a gente recebe Jesus, o sangue de Jesus é derramado sobre nós. E aí a palavra de Deus usa uma expressão técnica da teologia chamada propiciação. Deus, por meio de Jesus, nos torna propícios a eles. Ou seja, antes de Jesus, nenhum homem é capaz de ficar diante de Deus e subsistir. Mas depois de Jesus, já banhado com o sangue de Jesus, o homem se aproxima de Deus face a face e fica de pé, glorifica a Deus e tem liberdade na presença do Senhor. Eu acho interessante, se nós fôssemos judeus, nós vivêssemos no período anterior ao nascimento de Jesus, e fosse dito na congregação: Deus está aqui, todos nós cairíamos com o rosto em terra chorando, porque sabíamos que seríamos destruídos. Mas agora é diferente. Quando nós dizemos assim ou ouvimos: Deus está aqui, ninguém se joga no chão. A gente, o máximo que pode fazer é levantar as mãos, levantar o rosto, levantar a voz e dizer: o Senhor é bem-vindo no meio de nós. A sua presença não nos assombra, a sua presença não nos gasta, a sua presença não nos destrói. O Senhor nos completa. Nós somos, aleluia, plenificados pela glória e pela presença do Senhor. Por falar nisso, Deus está aqui. Levante mais alto a sua mão, levante a sua face, levante a sua voz, enche essa casa de glória. Oh meu Deus, nós te adoramos, nós te adoramos. Foi perguntado ao professor Rousseau Shedd o que significava, ou por que Deus exigia tanta santidade de nós. E aí o pastor Rousseau Shedd disse que a santidade é adquirida pelo sangue de Jesus, e a santidade é adquirida por uma luta contra a carne, o diabo e o mundo, para que naquele grande dia, quando nós chegarmos diante de Deus, a gente não tenha nenhum constrangimento diante do Criador, e a gente não olhe para Ele de cabeça para baixo, a gente não fique diante dEle com a mente e com os pensamentos, aleluia, trancafiados, amedrontados, assombrados. E aí ele usou uma imagem que eu achei maravilhosa. Ele disse: nem os serafins, que são guardiães da santidade de Deus, nem os serafins que assistem Deus na sala do trono, nem eles podem deixar de cobrir os seus rostos diante de Deus. Mas a igreja, o grupo de homens e mulheres redimidos, perdoados, reconciliados, quando chegar lá, não vai olhar para baixo, nem olhar para o Senhor com a mão nos olhos. Não, nós vamos erguer os nossos olhos, aleluia, vamos contemplá-lo como Ele é, aleluia. Nós não seremos encarados, nós não seremos enfrentados pelo olhar dele como inimigos do seu filho, como inimigos da sua cruz. Não, nós teremos a liberdade de filhos, nós teremos a liberdade de filhos. Quando Mateus ouviu: segue-me, de Jesus, ele encontrou paz para a alma. Jesus tem paz para você, meu irmão. Eu sei que nesta semana você vai enfrentar lutas, intempéries, dificuldades, mas eu venho aqui com base na palavra de Deus para dizer que Jesus vai dar paz para você. Deus vai dar paz para você. Glória a Deus. O que o Mateus encontrou que o fez abandonar tudo pelo um segue-me, um simples segue-me? Ele encontrou Deus, ele encontrou paz para a alma, e ele encontrou segurança para a eternidade.
Jesus não é semelhante aos homens que resolvem os nossos problemas apenas naquilo que tem desdobramentos terrenos. Jesus resolve o nosso problema nesse mundo e resolve o nosso problema na eternidade. Chegará o dia da confrontação, vai chegar o dia do colóquio pessoal com Deus, vai chegar o dia que você não vai ter ao seu lado o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus amigos, as suas fortunas, a sua profissão, todas as suas influências você não vai ter, e você vai apresentar-se apenas diante de Deus. E quando chegar esse grande e maravilhoso dia, aqueles que ouviram segue-me de Jesus vão ter paz na alma e vão ter segurança na eternidade. Sexta-feira, Deus nos deu um grande livramento. Eu sou casado há 10 anos. Dessa união, Deus nos deu 2 filhos. O Eduardinho, que está aqui, tem 7 anos. A Moniquinha, que ficou com a minha esposa lá na igreja, que tem 9 anos. Sexta-feira eu estava voltando daquele casamento que eu disse aos irmãos. E aí, quando eu cheguei perto de casa, quando eu cheguei ali junto na minha rua, aconteceu uma cena muito complicada. Eu vi quando a minha rua é uma rua sem saída, quando um carro entrou atrás do meu carro. E aí era um carro bonito, um carro prata, eu não sei o modelo, a marca do carro, mas era um carro bonito. E o carro ficou com... o motorista manteve o carro ligado com os faróis acesos. E aí, quando eu estava descendo, o Espírito Santo de Deus falou: para. E eu parei o carro, fiquei ali, parei o carro com receio, com medo. Parei o carro porque não é normal, a minha rua é uma rua tranquila. É claro que é uma rua sem saída, mas uma rua muito tranquila. E aí eu parei o carro e de repente eu vi quando o carona saiu, deixou a porta aberta e ele saiu com uma pistola e veio na direção do meu carro. Estava eu, minha esposa na frente, a minha sogra e meus 2 filhos atrás. E ele veio na nossa direção e eu com medo, com um receio muito grande, porque eu não sei aqui, mas lá para o nosso lado, eu moro ali em Carapicuíba, está acontecendo assim muita morte. Nós temos escutado falar a respeito de muitas mortes, né? Muitos jovens morrendo, etc. E aí eu fiquei com muito medo e naquela hora me veio uma inspiração de Deus: dá uma ré. E eu dei uma ré no carro, ele parou. E aí eu mantive o pé no freio, engatado na ré. E aí eu parei, fiquei observando. Ele voltou, ficou na porta do carro com a arma apontando para nós, e parece que ele ficava tentando ver alguma coisa dentro do carro, eu não sei exatamente. Mas aí de repente ele esboçou uma saída e veio de novo aquele impulso dizendo: dá uma ré. E eu dei a ré, e aí voltei um pouquinho, ele entrou no carro e eles deram ré e foram embora. E eu tenho certeza, irmãos, que nós recebemos um grande livramento de Deus. Eu, minha esposa, meus filhos, minha sogra, nós recebemos um grande livramento de Deus. E esse final de semana, diante disso, eu confesso aos irmãos que eu fiquei muito abalado. Mas todas as vezes que vem em mim um certo temor e uma certa angústia, Deus me traz à memória dizendo: aqueles que ouviram o segue-me de Jesus devem ter segurança na eternidade. É claro, como disse o apóstolo São Paulo, se nós ficarmos aqui é bom para que a gente possa contribuir e ajudar, mas se nós partirmos, nós cristãos não podemos encarar como problema. Por que não? Porque nós não seremos sepultados e ficaremos ali para sempre. Pelo contrário, nós seremos ocultados em Cristo para o grande e maravilhoso dia em que Ele vai descer nas nuvens, e nós, os mortos, ressuscitaremos primeiros para a glória do Senhor. Aleluias, aleluias. O Mateus, quando ele ouviu o segue-me de Jesus, ele encontrou segurança para a sua eternidade. Fique de pé no seu lugar. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Glória a Jesus. Esse culto aqui
é o intitulado culto missionário, é o intitulado culto de missões. E a gente só gosta de anunciar a graça na desgraça, porque nós entendemos que o Evangelho deve ser anunciado, o Evangelho deve ser pronunciado para as pessoas que estão passando por problemas familiares, por pessoas que são menos favorecidas na sociedade, pessoas que não lograram êxito profissional e não galgaram grandes posições. E por que é que a gente pensa assim, que o Evangelho é só para aqueles que estão na desgraça? Porque nós entendemos que aqueles que têm um cargo elevado, aqueles que têm uma posição social destacada, esses não precisam da graça de Deus. E eu quero dizer a vocês, irmãos, que o Evangelho, ele cabe na favela, mas ele cabe na mansão. O Evangelho cabe para o desempregado, mas cabe também para os diretores das petrolíferas do mundo todo. O Evangelho é a graça de Deus, tanto na desgraça quanto na bonança. O Evangelho deve ser anunciado, deve ser pregado. Por isso eu quero incentivar os irmãos aqui. Se você conhecer algum Mateus, pregue o Evangelho para esse Mateus. Talvez ele seja o seu patrão e você diga: mas esse homem não precisa de nada. É possível que ele tenha tudo, mas não tenha o essencial, que é Deus. Aleluias! Então anuncie o Evangelho para ele. É possível que seja o seu professor na universidade e você diz: mas esse homem tem tudo. Não é possível que ele tenha carência de Deus. Eu quero dizer que mesmo tendo tudo, quando ele está sozinho, ele sente a falta do afago de Deus, ele sente falta da presença de Deus. Então não deixe de pregar, de abrir a sua boca e de falar do Evangelho de Cristo, o nosso Senhor. Aleluia. Outra coisa que eu queria terminar dizendo aqui é que quando a gente pensa em pregar, geralmente nós pensamos que a gente precisa de grandes expressões, a gente precisa de um preparo e de um esmero muito grande. E eu quero dizer para você que não é assim. Não é o que a gente prega que convence o homem. O que convence o homem é o Espírito de Deus. Jesus não teve esforço, Jesus não dialogou com Mateus, foi um simples segue-me, e a alma faminta do Mateus encontrou Deus, paz e segurança para a eternidade na pessoa de Jesus. Talvez você diga: pastor, eu não posso pregar porque o meu português não é polido, eu não posso pregar porque a minha formação não é boa, eu não posso pregar porque em alguns redutos e alguns círculos sociais eu não entro. Meu irmão, não precisa haver um esmero, uma dedicação nossa no sentido de prepararmos demais o que vamos falar. Basta anunciarmos aos homens que Jesus quer que eles o sigam do mesmo jeito que a gente está seguindo. E o Senhor, a sua excelência, o Espírito Santo, é poderoso para tomar esta palavra nossa, colocar no coração do pecador e fazê-lo se aproximar de Deus para a glória do seu nome. Então eu quero incentivar os irmãos: pregue a palavra, não apenas nas periferias, não apenas nos valados, mas pregue a palavra também nos lugares de destaque, nos lugares e nas melhores posições sociais que Deus te colocar. Pregue ali. Por quê? Porque o homem pode ter tudo, se não tiver Deus, ele é apenas uma alma vazia. E ele pode não ter nada, mas se tiver Deus, é uma alma cheia e plena para a glória do Senhor. Pregue a palavra, anuncie o Evangelho, pregue e anuncie o siga de Jesus. Pai, nós queremos te louvar esta noite, queremos te bendizer esta noite, Senhor. Bendizer a ti, Pai, porque nós encontramos o Cristo, assim como aconteceu com Mateus, que ouviu: segue-me, do Senhor Jesus, e teve a sua vida transformada, Pai, porque encontrou o Senhor, porque encontrou, oh meu Deus, paz para a alma e segurança para a eternidade. Assim também cada um de nós, os crentes aqui. Ah, meu Deus, quando nós ouvimos o seu segue-me, ah, Pai, quando nós escutamos a sua voz bradando, dizendo quem quer receber o Senhor, nós tomamos a decisão e nós te encontramos. Agora o Senhor
é Deus conosco de fato e de verdade. Nós te encontramos, Senhor, nós te encontramos e temos o Senhor em nós. Ah, Pai, nós encontramos paz, paz diante dos dilemas, paz diante das adversidades. Nós temos paz na alma e nós encontramos em Ti segurança na eternidade. Nos dá ousadia para pregar, não apenas para aqueles menos favorecidos, Senhor, eles precisam do Evangelho, é verdade, mas aqueles que têm recursos também precisam do Evangelho. Ah, Pai, dá-nos ousadia, dá-nos a Tua graça, dá-nos intrepidez, para que falemos o Teu Evangelho, confiante, Senhor, de que na simples palavra dita por nós, o Teu Espírito dará vida e produzirá almas para o Teu reino, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus em Cristo abençoe a cada um dos irmãos. Muito obrigado, irmãos.